Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, tá bom? Do programa Jogo Aberto. A gente vai estar vendo aí a Renata Fã juntamente com os demais comentaristas, Cicinho, Edu, Dracena, Ronaldo, trazendo as últimas notícias e informações a respeito do Mengão, tá bom? Ela vai estar falando aí tanto da partida da última rodada do Brasileiro, onde o Mengão acabou perdendo para o Cruzeiro, né? Infelizmente. Mas vai trazer também aí outras informações como reforços. Tudo isso a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo, mas antes peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Na Libertadores, o Flamengo levou a melhor. No Campeonato Brasileiro, o Mengão até abriu o placar, mas tomou a virada do Cruzeiro, com direito a elogios a Matheus Pereira de Arthur Jorge, o técnico que mais pontua no Brasileiro. Um jogo de reencontro depois de uma decisão pegada na Libertadores. Se na Copa deu Flamengo, pelo Brasileirão foi o Cruzeiro que levou a melhor. É importante a gente dar uma resposta e acho que hoje o time foi muito bem. Soube ser resiliente, esqueceu que ficou para trás, não dá para voltar atrás. É uma situação que nos deixou triste, mas a gente tem que seguir em frente lutando. A partida começou equilibrada, com oportunidade para os dois lados, mas as defesas estavam atentas. Caio Jorge e Romero tentaram, mas Danilo estava lá. Até que Pedro recebe de frente para o gol, bate cruzado e abre o placar. Depois de sofrer o gol, o Cruzeiro até tentou com o João Costa em uma pancada de longe, mas foi o Flamengo que chegou mais perto de ampliar. No segundo tempo, o Cruzeiro foi mais preciso nas jogadas. Arroio deixa Samuel Lino na saudade e manda no ângulo para empatar a partida. O rubro-negro ainda teve a chance nessa finalização de Pedro. E no chute forte de Ayrton Lucas. O Cruzeiro então foi para cima. Até que no apagar das luzes, Matheus Pereira bate de primeira e vira a partida para a alegria da torcida celeste. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Vitória muito importante para a sequência do Brasileiro também e para dar mais confiança para a gente. Um pouco de falta de concentração nos detalhes que fez hoje a gente perder esse jogo. Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 39 pontos, se mantém na quinta posição e agora está a apenas 2 pontos de entrar no G4. Já o Flamengo, com a derrota, permanece na segunda posição com 45, atrás do líder Palmeiras. Que isto sirva de exemplo para nós, que no futuro não podemos permitir, depois de entrar tão bem no jogo e ser tão dominantes, deixar o adversário reagir. Nós sabíamos que era importante hoje dar uma resposta, sobretudo uma resposta do ponto de vista da atitude competitiva. Era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito, poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores. Hoje estamos satisfeitos, mas sabemos que daqui a 2 dias temos que voltar a ganhar. Edu, apareceu esse Cruzeiro no segundo tempo, principalmente. Aí sim, resolveu entrar na partida, jogar com seriedade, encarar o Flamengo, que é um time que vai muito bem dentro e fora de casa, que tem uma postura ofensiva o tempo inteiro, mas foi neutralizado pelo Cabuloso. Foi neutralizado. É claro que o primeiro tempo, como você bem disse, Renato, o Flamengo foi superior sim, criou as melhores chances. O Caio Jorge teve uma chance ali bem próximo ao gol, infelizmente acabou não finalizando da melhor forma possível, mas no segundo tempo o Flamengo deixou um pouco o Cruzeiro jogar e o Cruzeiro tomou a rédea do jogo. E aí foi para cima, marcou em cima, criou chance, conseguiu um belo gol com a Arroio, aí, colocando a bola dentro da rede novamente e no finalzinho foi premiado com um belo gol do Matheus Pereira pela persistência. O Cruzeiro ganhou pela persistência de jogar contra um time fortíssimo que é o Flamengo, porque o Flamengo sim teve chances para fazer 2-0, só que acabou não fazendo, e aí o Cruzeiro foi lá no finalzinho, conseguiu muito mérito também pelos jogadores e também pelo treinador, porque do jogo da Libertadores para agora ele mudou um pouco o time, e aí conseguiu fazer um belo jogo e uma bela vitória, Renata. Por isso, Rona, que não dá para comparar campeonatos, né? Mata-mata é outra história e pontos corridos, você tem que aproveitar as oportunidades, principalmente em casa, diante da sua torcida.
E o Cruzeiro é um time que já está na parte de cima da tabela. Aquele começo de ano com o Tite deixou um gostinho ruim, mas agora é outra equipe com o Arthur Jorge. Como é legal de ver o Cruzeiro atuando. Sim, mas é uma pena, né? Porque tinha tudo para jogar de igual para igual com o Flamengo na Libertadores. Tudo bem que era fora de casa, mas os jogadores não entenderam a forma de jogar. É o que você falou, cada competição tem um peso, né? E o jogador mede aquele limite e tem uns que correspondem, outros se entregam. E foi o caso, sim, do Gerson na Libertadores, foi o caso do Matheus Pereira, que deixaram de jogar. E o time do Cruzeiro, nessa fase que foi no Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? O meio de campo funcionou, deixou o Caio Jorge algumas vezes na cara do gol, teve até uma perna esquerda que era para aparecer, né, Caio? Seja, tentou chutar com a direita, irmão. O corpo todo torto. Ser travante não pode vacilar, e você vacilou. Mas a verdade é uma só, deixaram a desejar sim na Libertadores contra o Flamengo. Era para ter, pelo menos, feito o Flamengo suar um pouco mais. Acho que esse jogo serve para todo mundo se abraçar no vestiário e falar, olha, tínhamos condições. Mas deixaram a desejar sim na Libertadores. Quem comemorou muito a vitória do Cruzeiro foi o torcedor do Flamengo, é claro, e também envolve o Vasco. Porque teve jornalista com credibilidade, jornalista das antigas, com anos de experiência no jornalismo, noticiando que a briga nos bastidores envolvendo Flamengo e Vasco é por conta de um jogador. Na verdade, o estopim foi por conta desse jogador que o Flamengo teria interesse, mas o Vasco da Gama acabou contratando, entre aspas, com o apoio da Crefisa, depois de um empréstimo. A gente vai trazer essa informação e eu vou trazer o que diz o Flamengo, tá? E a resposta, olha, foi boa. A resposta foi boa. A gente vai falar também sobre o goleiro Rossi. Eu vou trazer aqui uma informação, uma opinião minha, que está dando o que falar novamente nas redes sociais, e vou trazer aqui para o canal Vene Casagrande. Eu quero saber a opinião de vocês. E tem também Leonardo Jardim mandando indireta para jogadores na entrevista coletiva. Olha, eu não sei se esse caminho é muito bom não, Leonardo Jardim. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado desde já. E o Pix está aí na descrição se você quiser dar aquela moral financeira. Galera, no jogo de ontem contra o Cruzeiro, Gonzalo Plata completou 100 jogos com a camisa do Flamengo. Cara, o tempo voa. E eu até fui ver aqui, eu falei, cara, pô, ele chegou já tem tempo. Pois é, 2024 ele chegou ao Flamengo no meio da temporada. Vocês vão se recordar. E eu lembro como se fosse hoje a chegada do Gonzalo Plata. Ele inicialmente não estava na mira do Flamengo, tinha sido oferecido ao Flamengo. O Corinthians iria contratá-lo. Aí, depois de muita dificuldade na janela de transferência, na época era Bruno Spindel. E aí o Bruno Spindel voltou atrás, demonstrou interesse e acabou fechando a contratação do jogador, que estava no Al Sadd, lá do Catar. Ele chegou ao Flamengo e durante esse período aí, do meio de 2024 até agora, nesses 100 jogos, ele marcou 9 gols e deu 14 assistências. 2 gols foram marcados em 2024, em 2025, 5 gols marcados e em 2026, 2 gols marcados. Para mim, o gol mais importante foi aquele gol da final da Copa do Brasil, pelo menos é a minha visão. Um belo gol lá na Arena MRV. Então, parabéns ao Gonzalo Plata. Não fez uma boa partida ontem contra o Cruzeiro, verdade seja dita, mas eu vou sempre dizer quão importante ele é. Teve um momento ali de instabilidade por conta da vida social no Rio de Janeiro, mas agora já voltou aos eixos e está entregando, na medida do possível, aquilo que se espera dele. Ó, galera, notícia do dia envolvendo Flamengo, Vasco, é o seguinte, um jornalista, vou até pegar aqui, vou ler na íntegra o que ele disse, tá? Informação de Gilmar Ferreira. O estopim para o novo atrito entre BAP, presidente do Flamengo, e Pedrinho, presidente do Vasco, envolve Santiago Sousa. O Flamengo demonstrou interesse no volante argentino quando a renovação de Pulgar estava travada. O rubro-negro apostava que, por conta das dificuldades financeiras do Vasco, o rival não conseguiria cumprir as exigências feitas pelo Racing. O Vasco só conseguiu cumprir as exigências após conseguir aval bancário da Crefisa, empresa de José Lamáquia,
marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Este caso, somado às negociações frustradas do Fla-Pro Almada e Luiz Henrique, teria tornado o caldo. Ó, todo respeito ao Gilmar Ferreira, mas procurei o Flamengo. Primeiro, ó, a renovação do Pulgar nunca esteve travada. É uma negociação como qualquer outra que acontece em uma renovação de contrato. Segundo, aí é segundo o Flamengo, tá? Tenho 6 volantes aqui, longe de ser a nossa prioridade. Isso foi uma pessoa dizendo. A outra pessoa, esse aqui eu posso dizer, foi o BAP que disse, tenho 6 volantes aqui, longe de ser a nossa prioridade. A outra pessoa disse o seguinte, eu só tenho algo a dizer. Esse jogador foi oferecido pra gente milhões de vezes e nós não quisemos em nenhuma hora. Tá aí. Palavras de um dirigente do Flamengo. E olha, vou ser muito sincero, não faz o menor sentido, né? O Flamengo já tem 6 estrangeiros, para que ia contratar mais um? Porque o Pulgar poderia... Gente, o Pulgar, ele só sai se alguém pagar a multa rescisória. Ele tem contrato até dezembro de 2027. E outra, fala baixinho aqui, ele não vai sair, tá? Ele não vai sair. Então, galera, repito, com todo respeito ao Gilmar Ferreira, apenas ouvindo o lado do Flamengo, não procede essa informação, tá bom? Ó, galera, o Jardim ontem, após a virada sofrida para o Cruzeiro, na entrevista coletiva, ele mandou umas indiretas para os jogadores. Essa foi a história do jogo. Entramos bem, criamos as situações e poderíamos ter feito outro gol. Não conseguimos ter a bola na segunda etapa. Cansaço é normal. Permitimos ao adversário crescer ao jogar em casa. Sofremos o gol do empate em um lance similar da Libertadores. O jogo foi dando contra-ataque ao adversário. Demos a transição e não tivemos maturidade de segurar a bola. Nós temos a bola a nosso favor no lance do gol e perdemos. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória, mas que isso sirva de exemplo para nós, que não podemos entrar tão bem no jogo, ser tão dominante e deixar o adversário agir. E ele complementou. Agora vem a indireta. Com certeza, quando se ganha vantagem, é sempre importante reter a vantagem. Os adversários reagem. Prefiro estar ganhando para gerir o jogo do que começar perdendo. Os pontos são iguais. Se perdemos com o adversário sendo melhor na primeira parte e nós na segunda, a derrota é a mesma. O importante é quando temos a bola. Com mais cansaço, gerimos o jogo com experiência e não dá o que o adversário pretende. O contra-ataque, não perder a bola com facilidade. Hoje não conseguimos gerir, com perdas de bola até infantis. Tá aí a indireta para os jogadores. Mas eu acho que o primeiro gol do Cruzeiro ontem foi, não vou dizer falha, mas o Rossi, Speak English with AI in 2026. Goleiro titular absoluto do Flamengo, não pode tomar um gol como esse. Era uma bola extremamente defensável, tá? E aí eu fiz até um post nas redes sociais, e novamente a Flá Rossi revoltada comigo, né? Porque não pode criticar o goleiro que habla. Eu disse o seguinte, o primeiro gol do Cruzeiro ontem era uma bola defensável. Rossi mais uma vez deixando a desejar. Inclusive, fico muito tranquilo para falar isso agora, pois é algo que menciono desde o fim da temporada 2025. Rossi não tem nível para ter status de titular absoluto na meta do Flamengo. E para a Flá Rossi, que defende o goleiro com unhas e dentes por aqui, eu não estou dizendo que ele não foi importante. Pelo contrário, o considero o melhor jogador do Flamengo na Libertadores 2025. Mas a temporada 2026 do Argentina é fraca. Olha quantos jogos neste ano já mencionamos que o Fla sofreu gol em uma bola defensável ou até mesmo lances que ele deu susto na torcida, após uma saída de bola errada com os pés ou saída em bola aérea do adversário. Para finalizar, eu vou repetir. O melhor elenco do futebol brasileiro precisava ter um goleiro de nível melhor para ser titular absoluto, como é Rossi no Flamengo atualmente. E é isso, gente. O Rossi é um goleiro que habla, ponto. É por isso que mó galera da torcida do Flamengo defende o Rossi com unhas e dentes. E sabe por quê? Ele olha para o banco e não vê nenhuma ameaça. Ah, o André, não sei. Ele tem 25 anos e não é utilizado. Ele tem apenas 7 jogos nesse ano. Um goleiro que custou 40 milhões de reais. Por que ele não é aproveitado? Por que ele não é usado? Repito, ele tem 7 jogos nesse ano, sendo 6 pelo Flamengo. 1 pelo futebol português. O último jogo dele... Que isso, cara? O último jogo dele foi contra o Cusco, pela Libertadores, 26 de maio.
O Flamengo já estava classificado, o jogo não valia mais de nada. Formação importante para torcedores de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro ou quaisquer times que busquem atacante bom de bola. Luiz Henrique ficou bastante decepcionado com sua permanência no Zenit. Ele fez força para se mudar para o Flamengo na negociação frustrada de 15 dias atrás. Cheguei a contar para vocês que o LH havia aceitado a proposta do Fla e fez força nos bastidores para que o negócio acontecesse. Só que o Zenit e o Flamengo não se entenderam a tempo da inscrição do atleta nas oitavas de final da Libertadores da América, ele acabou permanecendo contra sua vontade e até com pouca intenção de seguir por lá. Temporada para o Luiz Henrique na Rússia é ruim. Até aqui só 4 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. No Campeonato Nacional ele tem sido reserva. Dos 3 jogos em que foi relacionado, os 3 ele começa no banco, em 2 deles ele é utilizado nos minutos finais e no terceiro ele nem sequer sai do banco. Luiz Henrique só tem sido titular nas partidas da Copa da Rússia, torneio menos importante, onde também não tem conseguido destaque. Jogador comprado por 33 milhões de euros. A pedida do Zenit para negociá-lo é de 35 milhões de euros. E hoje, ao que parece, o Flamengo pode ser o principal candidato a contratá-lo. Embora, com a iminente negociação do Alan do Palmeiras para o Manchester City, surge aí mais uma brecha para o Luiz Henrique no futebol nacional. Pergunta, ou as perguntas que eu deixo para você: onde o Luiz Henrique cairia melhor no futebol brasileiro? E você acha que o preço de 35 milhões de euros é justo pelo jogador? Já usa o espaço para comentário para... Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a sua opinião e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.